palavra desta noite é uma palavra pastoral, é uma palavra de pastor para ovelhas, e que nós possamos absorver aquilo que Deus reservou para nossas vidas por intermédio da sua palavra. Vamos ler primeiro Hebreus 13, versículo 17. Quantos encontraram, digam amém. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. João capítulo 10, versículo de número 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. Mas de modo algum ou de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tomar. A tomá-la, esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Porque ouves. Dizam uns aos outros, estas palavras são de demônios ou de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Repita comigo: Senhor, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, porque a Tua palavra é profecia de Deus para a minha vida, e Te louvarei. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, o que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com os irmãos é uma das palavras que
nós conseguimos concluir que anda um pouco faltante dentro dos templos e fora dos templos. Sempre quando nós vamos fazer alguma coisa, este algo que nós vamos fazer deve ter um propósito e um objetivo. Não podemos viver um dia após o outro sem um objetivo ou sem um propósito. Assim como todos os dias de culto, nós estamos presentes no templo, nós precisamos saber o porquê que nós estamos aqui, a quem nós estamos servindo e qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. E o que está acoplado sobre a nossa vida é um conceito pastoral. Nós vamos falar nesta noite ao seguinte tema: o pastor e as ovelhas. O pastor e as... Não vamos falar de lobo e não vamos falar de bode. Nós vamos falar de pastor e as ovelhas. Hebreus 13:17, o texto diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17 está falando a respeito da obediência que todos nós devemos ao pastor. Sujeitai-vos a eles, porque eles hão de dar conta delas. Delas quem? Das ovelhas. Eu imagino que quando cada pastor se apresentar diante do Senhor para dar conta das ovelhas, o Senhor já vai saber completamente as ações que aquela ovelha demonstrou em toda a sua vida terrena, debaixo de uma cobertura pastoral. Então não tem como a gente escapar. Todos nós, como ovelhas, um dia teremos que prestar contas com Deus. Mas a primeira responsabilidade, ela é depositada sobre o pastor. Agora vamos entender acerca do pastor, porque em João 10, que nós lemos o texto base, Jesus contou a parábola do bom pastor falando a respeito, escute isso, falando a respeito de si mesmo. Jesus estava se referindo ali a respeito do bom pastor. Ele estava se referindo a si mesmo e se referindo ao seu rebanho para orientar os padrões tanto do pastor como o padrão das ovelhas nas igrejas. Então não adianta alguém querer pegar esta passagem bíblica e querer dizer assim: eu sou o pastor e eu sou o bom pastor, porque Jesus está dizendo lá em João 10 que somos o bom pastor. Não é isso. Jesus está se referindo a si mesmo. Só que quando ele se refere a si mesmo, ele está falando a respeito do modelo, de pastor que devemos seguir. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele demonstra todas as qualificações do bom pastor. Mas para que Jesus disse isso? Para mostrar para mim e para você o modelo, o exemplo, a qualificação de que um pastor deve ter para pastorear um rebanho. Embora existam coisas que somente Jesus pode ter feito, exemplo, como morrer por nós, tudo o que fez é exemplos que nos orienta para o cuidado de vidas, e o termo pastor significa aquele que cuida de um rebanho. Repita comigo: pastor
significa aquele que cuida de um rebanho. Então preste atenção, não se iluda. Não se iluda. O que mais se tem nos dias de hoje são homens que se dizem pastores, porém sem rebanho. Sem rebanho. Como é que você vai pastorear, dizer que pastoreia um povo, se não tem o rebanho? Além desta conduta, tem pastores. Tem pastores que, se você perguntar para ele, cadê sua esposa? Não tem. Em qual igreja você congrega? Não tem. Quem é o seu líder superior? Não tem. Então, o exemplo do pastor, o nome pastor, configurado pastor, significa aquele que cuida de um rebanho. Para você já pegar de início, nós vamos falar a respeito, primeiro, o papel do pastor, segundo, o papel da ovelha. Então vamos começar acerca do pastor. Vamos observar as qualificações que Jesus disse, eu sou o bom pastor, as ovelhas são minhas, mas vai ter ovelhas, ou seja, as minhas ovelhas terão que ser pastoreadas em vida terrena por homens confiados a mim, levantados por mim, que devem ter, no máximo, que eles puderem se aproximar das mesmas condutas e qualificações em que eu tenho. Então, primeira qualificação, o pastor também é ovelha e deve prestar contas ao seu líder maior. O pastor também é ovelha e deve prestar contas ao seu líder maior. Primeiro, entrar pela porta. Se vocês lerem o versículo de número 2, do capítulo 10 de João, está dizendo: aquele, porém, que entra pela porta, quem é? É o pastor das ovelhas. Então Jesus está dizendo, o que é pastor? Ele entra pela porta. Aí vem qualificações. A bispa vai ler para nós. Hoje ela vai me ajudar a pregar aqui, metade com metade. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Qualificação de um pastor: ser consagrado. Para crescer no ministério não é preciso pular a janela, fazendo uma divisão ou sendo rebelde contra o seu líder. Procure bater na porta e entrar de maneira digna, sem passar por cima de ninguém. Ok, entendeu? Então, o pastor, ele deve entrar pela porta. Não adianta querer ser pastor e querer prosseguir por outros caminhos. O pastor não entra pela janela. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pastor não entra pelo telhado. O pastor entra pela... O próprio Jesus falou a respeito disso. Ser consagrado, crescer, desenvolver o seu chamado, o seu ministério, sem passar por cima de ninguém. Uma vez eu pastoreei um obreiro, que ele disse assim para mim: eu vou ser pastor, custe o que custar. Irmão, antes de tudo isso aqui, para ser pastor, tem que ser levantado por... Quando alguém, exemplo, quando eu fui consagrado, exemplo, evangelista, quem me escolheu foi o meu pastor. Só que antes do meu pastor me chamar, o Senhor chamou ele e diz: Joabe está pronto para ser ungido evangelista. Você está entendendo? Antes de tudo tem que ter o chamado de... Porque pastorear, o pastorado, não é profissão, é chamado. Quem pensa que vai pastorear para ganhar dinheiro, está no lugar errado, com a intenção errada. Quer ganhar dinheiro? Vai estudar para se qualificar, para ter um emprego bom, para você ganhar bem.
Igreja não é lugar de enricar pastor. Igreja não é lugar lucrativo para pastor, porque o pastor, ele tem que ter o intuito de ganhar almas para o reino de... Quando o pastor busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão, aí o recurso vem. Aí Deus retribui e abençoa a vida do pastor. Então, antes de tudo, tem que ser escolhido por Deus. E aquele obreiro saiu derrubando um e falava mal de um, o pastor, e queria queimar o outro, e queria fazer isso e aquilo outro. Só faltava pagar para ser consagrado. E toda vez que ele era consagrado, quando ele saiu da igreja que eu pastoreava, quando ele me encontrava na rua, ele me parava e dizia, ele não falava nem paz do Senhor, ele ia falar assim, fui separado a presbítero. Passava uns meses, uns anos sem ver ele, agora eu sou evangelista. Outra vez encontrei com ele, tá sabendo não? Eu falei, o que, rapaz? Sou pastor. Falei, uau! Como é que conseguiu? Pulando pela janela, subindo pelo telhado, pisando nos outros, fazendo os outros de escada para ele passar por cima. Você está entendendo? Só que quando chegar lá na frente, não estou profetizando, quando chega, porque papai dá corda, vai filho, vai. Quando chega lá na frente, papai, já viu pipa? Vai descarregando, quando pensa que não, papai vem, ó. Traz para perto de si, vem cá, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Então tem que passar pelas qualificações. Segundo, papel de um pastor, conhecer as ovelhas pelo nome. Aquele ali é o boquinha, aquele ali é o cabecinha, aquele ali é o gordinho. Não, o pastor tem que conhecer as ovelhas pelo seu nome. Pelo seu nome, não é brother. Ali é minha brother, ali é meu brother, meu camarada. Não, o pastor tem que conhecer as ovelhas pelo seu nome. É o que está lá no versículo de número 3. Agora a bispa vai ler para nós aqui as qualificações. Conhecer as ovelhas pelo nome. Para ser pastor é preciso conhecer as ovelhas. Um líder que não sabe o nome das ovelhas nunca foi em sua casa e não participa de sua vida. Pode ser um gerente e não um pastor. Okay. A relação do pastor com a ovelha é como se fosse parte da família. Ok. Porque no versículo 3 diz, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem e a chama e as ovelhas atrás para fora. Então o pastor ele tem que conhecer a ovelha pelo nome. Se o pastor não conhece a ovelha pelo nome, ele vai saber quem a ovelha é, irmão? Não vai saber. Tem igreja que você congrega que você não tem nem acesso ao pastor. Eles colocam ali um líder e tudo que você tiver que tratar, você vai tratar com aquele líder. Porque o pastor bonitão quer ficar sem problema. Você está entendendo? Meu discípulo vai resolver para mim. Meu discípulo vai fazer aquilo para mim. Irmãos, eu vejo no oposto quando Jesus andava. Era Jesus andando, os discípulos junto e Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então vai, meu filho, a tua fé te salvou. Era Jesus andando, os discípulos junto de Jesus e o mestre parando e dizendo, alguém me tocou. Tocou não, mas tocou porque de mim saiu virtude. Era desse jeito. O pastor ele tem que conviver com as ovelhas, ele tem que conhecer as ovelhas. Ovelha, quando olha para a ovelha, às vezes olha e diz, essa ovelha cheia de carrapicho. E o pastor nem sabe, tu que se engana. Essa ovelha ali agora me deu um coice, não é bode, não é ovelha, mas me deu um coice. O pastor nem sabe, tu que pensa. Aquela ovelha passou por mim, eu dei a paz do Senhor, ela virou a cara. O pastor nem sabe, tu que pensa. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Aquela ovelha ali está querendo desobedecer. O pastor nem sabe. Tu que pensa. Você está entendendo? O pastor conhece, irmão, cada ovelhinha que ele tem. Até a forma de você tratar com a ovelha, o pastor sabe como vai se tratar.
É por isso que o tratamento é do pastor para a ovelha, não é de ovelha para... Porque tem ovelha mesmo que fala, pô, se eu fosse o pastor eu matava. Ainda bem que tu não é o pastor. Pois se eu fosse o pastor eu descia a mão na cara. Ainda bem que tu não é o pastor, tu é ovelha. Se fosse o negócio era diferente. Então tem que ter a convivência. O pastor tem que conhecer as ovelhas, tem que ter aquela proximidade das ovelhas, tem que estar junto do rebanho. Em outras palavras, pastor tem que ter cheiro de Avon. É isso? Também, Boticário, Natura, Jequiti. Mas além disso, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Pastor cheira ovelha, irmão. Rebanho, aleluia. Vamos prosseguir. Terceira qualificação do pastor: conduzir as ovelhas. O que o pastor tem que fazer? Conduzir as ovelhas. Vai lá, bispo. Como líder espiritual, o pastor é um condutor para as suas ovelhas. A imagem aqui é do pastor atrás do rebanho, tocando-os para fora do curral. Este é o momento em que o pastor aponta a direção para o povo. Infelizmente, existem muitos modelos de igreja onde uma liderança é que conduz a igreja, e o pastor também é conduzido pelas decisões deste grupo. Quem tem autoridade espiritual sobre a igreja para conduzir suas decisões é o pastor. Como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. Ok. Neste momento aqui, embasado no versículo 3, o que a Bíblia fala? Antes, porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chamas pelo nome, e as suas ovelhas as traz para... Neste momento aqui, o que o pastor está fazendo? Ele abre a porta do curral das ovelhas, e ele não vai na frente das ovelhas, aqui ainda não. Ele vai lá por detrás das ovelhas, e ele vai conduzindo as ovelhas, o rebanho das ovelhas, para que elas saiam para fora do curral, para direcionar ao alimento, para se alimentarem. E o que acontece? Conduz as ovelhas. O pastor que conduz. Quem conduz as ovelhas? É o pastor. Então a reflexão que a bispa leu aqui é que existem igrejas com as modas da atualidade, em que grupos na igreja é que querem conduzir o rebanho. Eu conheço pastores, quem está me ouvindo diga amém. E se ele quiser trocar a lâmpada da igreja, ele tem que reunir o grupo C. Eu posso trocar a lâmpada da igreja? Aí o grupo C diz assim: a gente vai pensar, viu, pastor? Aí dá vontade de dizer: caba frouxo, larga o cajado então, rapaz, vai cozinhar em casa. A responsabilidade de uma igreja ser conduzida no rebanho ou em questão administrativa e espiritual foi depositada sobre a vida do seu pastor. É o pastor que conduz o rebanho, é o pastor que conduz a ovelha. Em outras palavras, não é a ovelha que tem que falar o que o pastor deve fazer, é o pastor que deve falar o que a ovelha deve fazer. É o pastor que vai dizer: está na hora da gente sair aqui do curral e ir lá para fora se alimentar. É o pastor que vai dizer. É o pastor que vai conduzir o rebanho. Mas dentre estes rebanhos, tanto da antiguidade quanto os da atualidade, vai ter uns acoplados no meio do rebanho. E eu não quero me aprofundar neles. A gente passa rapidinho. Quem são esses acoplados? Os bodes camuflados no meio das ovelhas. Porque bode não obedece, bode não é submisso, bode não ouve a voz do seu líder, do seu pastor, bode não faz o que o pastor ensina, bode faz o que ele quer, sua vontade, seu entendimento, não suporta estar debaixo de uma autoridade espiritual. É desse jeito que funciona. Então quem conduz o rebanho, as ovelhas quem conduz é quem? É o pastor. Todas as vezes, lá em Hebreus fala que tem que obedecer, se sujeitar aos vossos pastores. Eles velam por suas vidas, vão apresentar suas vidas diante de Deus, mas também porque eles não vivam, não trabalhem, não pastoreiem gemendo. Porque o que tem de pastor sofrendo por conta de ovelha rebelde não é brincadeira, irmão. Segundo estatísticas, não sei nem
nem falar esse nome aí no Brasil, estatística, né? O índice de pastores com depressão tem disparado. Segundo a pesquisa, mulheres de pastor têm morrido, perdido as vidas de raiva, de tanto passar raiva, ver o marido sofrer na obra, de tanto ver a ovelha rebelde desobedecendo o seu líder, seu pastor, dando trabalho. Porque, irmão, quando a ovelha desobedece o pastor, automaticamente ela está desobedecendo a... Eu só obedeço meu Deus. O Senhor está dizendo, né? Se tu não obedecer teu pastor, rapaz, tu não está obedecendo a mim. Que a palavra que diz. Quarto lugar, o papel do pastor é ir adiante das ovelhas. Vamos lá, que está no versículo 4. Pode ler a reflexão. Em outro momento, o pastor passa adiante das ovelhas para que elas possam vê-lo e seguir na direção certa por onde for. Como líder, o pastor é o exemplo a ser seguido na igreja. Se o pastor é um homem de oração, a igreja ora. Se a igreja vê o pastor cuidando de vidas, o povo também cuida. A igreja é o espelho de seu pastor e segue o seu exemplo. O que o pastor faz vale mais do que suas palavras no púlpito. Ok, então olhe para cá. O exemplo a ser seguido dentro da igreja é o seu pastor. Tem pastor que dá cheque sem fundo. Tem pastor que compra não paga. Você está entendendo? Tem pastor que mente. Tem pastor que engana. Tem pastor que põe os outros para trás. Tem pastor que não perdoa. Tem, irmão. Tem. E eu vou dizer uma verdade para vocês, que a gente tem que ser verdadeiro. Há uns anos atrás, eu estava me acoplando nessa. De que, bispo? De não perdoar. De não perdoar. Estou falando a respeito de não perdoar. Pisar na bola comigo, falar, rapaz, era melhor tu ter traído o diabo do que a mim, viu? Era melhor tu ter agido de má fé com os demônios do que comigo. Você está entendendo? Mas quando eu olhei para as profundidades das Sagradas Escrituras, eu entendi que nós devemos ser imagem e semelhança de... Como é que alguém se diz imagem e semelhança de Deus e não perdoa? Como é, irmão? Não tem como. Então o nosso dever é perdoar. Então a Bíblia está dizendo aqui que o pastor ele vai adiante das ovelhas. Quando abre a porta, as ovelhas saem. Agora neste momento aqui, ó, o pastor não fica mais, bora, pra cá, aí não, minha filha, aí não, vai não, pra cá, chegue, pra cá, não, quando chega, saiu para fora, o pastor vai na frente, conduzindo o seu, e as ovelhas atrás. Depois você olha uns vídeos no YouTube, os pastores pastoreando as ovelhas, agora eu estou falando a respeito de ovelha animal, a ovelha animal, depois você pesquisa lá, você vai ver o pastor indo assim, ó, e uma fileira imensa de ovelhas assim. Uma atrás, todas atrás do pastor. Nenhuma das ovelhas ousa passar na frente do pastor. E aí tem ovelhas, na igreja da atualidade, tem ovelha que às vezes quer passar na frente do líder. Você está entendendo? O líder está ensinando ele, está ensinando ela, e ela não quer aceitar, não quer entender, quer fazer do jeito dele, quer passar na frente. Não faça isso. Irmão, eu cresci na igreja, uma parte eu me desviei dos caminhos do Senhor, mas eu sempre aprendi, tudo que eu ia fazer, diante de Deus, diante dos homens, eu pedia a orientação ao meu pastor. Pastor, eu devo ir? O que o senhor acha? Pastor, o senhor acha que isso vai ser bom para mim? Pastor, o senhor acha que isso aqui vai dar um resultado positivo para mim? Hoje em dia é diferente. Algumas nem comunicam, outras já comunicam dizendo, eu estou, eu faço, eu vou, é isso e aquilo e ponto final. Mesmo que assim, ó, o senhor falando, deixando, permitindo, ou autorizando ou não, vou fazer do mesmo jeito. São pessoas que querem passar na frente do líder. Não faça isso. Provérbios, Salomão disse que existem caminhos que aos olhos dos homens são caminhos bons, mas o fim desses caminhos são caminhos que levam à morte. Então às vezes você está indo numa direção, você está pensando, vai ser bom para mim. Não vai.
Peça orientação, pastor. Muito só chega depois de pastor, queria falar com o senhor, o que foi? Ah, pastor, estou sofrendo, o que foi? Eu tomei uma decisão e eu não era para tomar decisão, pastor. Era para até eu ter perguntado para o senhor se o que o senhor achava, se ia dar certo ou não, pastor. E aí eu estou sofrendo agora. Aí às vezes dá vontade de falar, irmão, por que você não pediu esse aconselhamento antes? Você poderia ter evitado de passar por tudo que você está passando agora. Então quem vai na frente é o pastor. Que vai na frente do rebanho é o pastor. Quem vai na frente do pastor não é o irmão, não é a irmã do coque, não é a irmã do coque. Quem vai na frente do rebanho não é a irmã do coque. Quem vai na frente do rebanho não é o varão da tocha de fogo, não é. Quem vai na frente do rebanho não é o profeta das revelações, não é. Quem vai na frente do rebanho é o pastor. E as ovelhas faz o que elas seguem quem? O pastor. Segue o pastor. Adiante das ovelhas, o pastor conduz. Aleluia. Em quinto lugar, o papel do pastor é dedicar a sua vida pelas ovelhas. Pode ler. A vida de um pastor é dedicada às suas ovelhas. Somente Jesus deu sua vida para nossa salvação e ninguém mais pode fazer isso. Mas este é um exemplo de entrega que deve ser seguido pelos líderes espirituais. Por isso, Jeremias alerta os pastores que apacentam a si mesmo. Jeremias 23, do 1 ao 4. Quando se entrega ao ministério, o pastor deixa tudo em prol de ganhar vidas para Deus. Ok, então o pastor ele tem que dedicar a sua vida pelas ovelhas. Eu creio que eu não sou 100% perfeito. Mas quando uma ovelha começa a se afastar, alô, oi, cadê você, varão? Sumiu. Irmã, você está fazendo falta, onde é que vocês estão? Cadê a família? Então eu vou lá, eu faço uma visita. Tem que dedicar a sua vida em prol das ovelhas. Irmãos, tem ovelhas de outros rebanhos, não é nem daqui. Que todas as vezes que precisam tomar uma decisão, ou está com um problema, ou acontecer alguma coisa, sabe quem elas procuram? Pastor, a mim. Eu estou falando isso não é porque o pastor está querendo ser e tal, não é isso. Eu estou dizendo porque são pessoas que são pastoreadas por pastores, que não sabem o nome da ovelha, não sabe aonde a ovelha mora, nunca visitou a ovelha, nunca disse, você está fazendo falta, nunca deu um telefonema, porque são pastores que a única coisa que importa para eles é o nome, está lá na lista de dizimista. Se está lá, tudo bem, pode ficar até 29 dias sem ir no culto. Se o dízimo entrou dia 31, está bom demais. E não é assim que deve acontecer. O pastor tem que estar zelando, acompanhando, conduzindo, próximo das ovelhas, dedicando a sua vida e o seu tempo em prol do reino de Deus, em prol do rebanho, a qual o Senhor a ele confiou. Sexto lugar, sexta qualificação do pastor: nunca abandonar as suas ovelhas. Pode ler. Jesus deixa bem claro a diferença entre um mercenário e um pastor. O mercenário visa seu interesse quando não consegue o que quer, ou quando enfrenta algum risco, então foge e abandona o rebanho. Já o verdadeiro pastor cuida mais ainda do seu rebanho quando percebe que as situações perigosas, chegando a arriscar-se pelas suas ovelhas. E nos momentos mais difíceis da vida das pessoas que o pastor se mostra presente e ganha realmente o respeito do povo. Ok. Então nunca abandonar as suas ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que quando você precisa dele, você pode contar com ele. Agora é claro que a ovelha tem que expor a situação. Em todos os sentidos. Está com um problema? É em questão que o pastor pode me ajudar a resolver? Pastor, preciso conversar com o senhor. O que foi? Está acontecendo isso, aquilo, outro. O pastor vai entrar com você na peleja. O pastor vai entrar com você na batalha. Ninguém é suficiente demais para vencer uma batalha sozinho. Eu estou passando por uma situação conjugal que é complicado. Aí tem gente que não consegue procurar um aconselhamento pastoral. Aí vai procurar para amiga. Está quase para separar. Aí em vez dela conversar com o pastor,
vai conversar com a vizinha, que nem crente é. Aí a vizinha diz: amiga, você está perdendo tempo. Amiga, esse homem não lhe merece. Você é linda demais. Aquilo é um bagaço. Você está perdendo tempo. O novinho da outra rua ali estava afim de você, amiga. A amiga já entra com divórcio. Separa. Porque não procura orientação pastoral. A gente tem que ter cuidado. É por isso que eu sempre falo, quando alguém começa a visitar outras igrejas, eu sempre falo: comunica o pastor. Pastor, o que o senhor acha? Não é simplesmente chegar e dizer: ó, eu vou para tal igreja, eu vou estar em tal lugar. Não é simplesmente isso. A conduta de uma ovelha fiel e obediente ao seu pastor deveria ser no seguinte conselho: pastor, eu estou querendo visitar tal lugar, o que o senhor acha? O senhor acha que vai ser bom? Ó, meu querido, vá na bênção. Vai ter momentos que o pastor vai dizer: não, meu filho, não vá. Não vá. Mas por que, pastor? Não vá. Não tente contender, irmão. Não vai querer especular o porquê. Porque tem coisas que a ovelha não sabe, mas o pastor sabe. Aqui você tem um alimento. Está cheio de alimento estragado por aí. Eu lembro que uma época, anos atrás, as irmãs receberam um convite para visitar uma igreja bem ali. Não vou nem apontar a direção. Para visitar uma igreja bem ali, pastor Inaldo. E aí, eu fiquei meio assim: rapaz, mas não, nem conhece esse povo, nem conhece. As irmãs: não, mas lá é 10, lá é tocha, não sei o que, coisa e tal. Pô, pastor, por favor, pastor, puxa vida, deixa a gente ir, tal e tal e tal. Aí eu falei: então tá bom, vá. Mas no meu coração não queria que fosse. Mas vai, e foram um grupo de irmãs. Quando chegou lá nessa igreja, desceu a unção do balancinho. Foi, irmão, unção. Se você não sabia, a partir de hoje você vai entender a unção do balancinho. Como é que foi, bispo? As nossas irmãs chegou lá tudo alegrinha, dando glória. Aleluia. E aí já pegou logo 2 varoas lá que conduzia a direção do balancinho. Já cataram uma irmã lá e pegaram por aqui e a outra pelas pernas. É a unção do balancinho. E elas balançando. Unção do balancinho. Disse que o fogo estava pegando demais. Eu acho que tinha que balançar para apagar um pouco o fogo, que era fogo demais, e unção do balancinho. Aí quando mirou na direção das irmãs daqui, as irmãs ficou com vontade: vamos sair correndo, gente, vamos pegar a gente para a unção do balancinho. Aí eu diria assim: podia ter pegado tudinho com a unção do balancinho. Quem mandou vocês ir para lá? Quem mandou ir para lá? Irmão, é cada coisa que a gente vê por aí, que o negócio não é brincadeira. Uma vez eu fui pregar numa igreja, fui chamado para pregar numa igreja, e aí, quando eu cheguei lá na igreja, tinha 2 varão na porta da igreja. Eu não sabia se era 2 varão ou se era 2 varoas que estavam na porta da igreja. Com um roupão vermelho, que batia lá no pé, assim, um roupãozão vermelho, sabe? Um pano assim em volta da cabeça. Eu falei: meu Deus, isso é a igreja mesmo, é? E aí chegou: e tocha, o senhor que é o pregador? A paz. Eu falei: a paz. Já entrei assim meio assustado quando olhei lá o que tinha de gente com aqueles roupões. Não era branco não, era tudo vermelho, estava parecendo um centro. Falei: meu Deus, que negócio é esse? Aonde foi que eu me meti? Aí eu sentei no meu canto lá e começou a cantar. Irmão, começou a cantar um corinho de fogo lá. Eu gosto de corinho de fogo. Não vá confundir as coisas. Eu sou do manto, eu gosto de rodar, sapatear, do mistério de Jeová. Mas aquilo era um manto estranho. E os cabas começaram a rodar que nem peão. E eles rodavam parecendo uma bailarina assim. Falei: meu Deus do céu, que é isso, meu pai? Onde é que eu me meti nesse negócio, homem? Meu pai. E ele saía agarrando, ia lá e pegava um de um lado e do outro e arrastava e começava a se agarrar e tal, aquele negócio todo. E outro dizia: bola de fogo. E o outro rodando a brisa. E eu falei: meu Deus do céu, Jeová dos crentes. Eu pensei que eu era tocha, mas eu sou nada. Sou uma faísquinha no meio da cinza. Não sou tocha nada. Eu pensei que eu era GG aquilo ali. O cabo rodava assim, parecia um peão assim. Eu falei: vai decolar, vai subir no redemoinho que levou Elias. Foi tocha. Estava pipocando a igreja. Aí quando o pastor pegou o microfone e falou assim: amém, irmãos? Aí ele disse: amém. Aí todo mundo sentou. Parecia que tinha jogado uma bacia de água assim em cima, gelada. Quando ele falou assim: vamos ouvir a palavra. Quando eu peguei no microfone, aqueles varão que rodavam, aquelas varoas que rodavam tudo, não dava nem um amém. Falei: meu Deus do céu, cadê aquele fogo todo?
Quase que eu paro e falo assim, gente, desisti de pregar, vou cantar um corinho. Eu vou cantar um corinho aqui, e o corinho já é a pregação, porque aí o negócio pipoca. Então tem cada coisa por aí que não é brincadeira. Tem um lugar aí que tem uma igreja, que às vezes eu vou lá, no vizinho, vizinho, e a gente está lá e o pastor começa a profetizar às 5 horas da tarde. Vai até umas 10 horas da noite. Você está entendendo? E ele dá um grito, ele diz, cadê o glória a Deus da igreja? Da igreja, amém, glória, glória. E aí ele chama de, você vai começar por aqui. A senha 01, começa ali pela Poliana. Vem Poliana, e depois vem Lucas, e vai indo. E quando termina ele diz, bate palma para Jesus. Irmão, estou lhe falando, se você for lá, e você sair de lá sem ele revelar para você, eu mudo de nome. Mudo. Ele profetiza para a igreja todinha. Aí um dia desse eu cheguei lá, olhei assim, meu Deus do céu, não estava cabendo o povo, a fila do lado de fora. Eu falei, meu Deus do céu, lá eu estou suando, eu estou ralando, vou atrás, luto com leão, com urso, até com onça, eu luto com onça, com serpente, com escorpião, com búfalo, com demônio, para trazer as ovelhas de volta. A gente liga, vai atrás, entra na batalha, entra na guerra, e o negócio está difícil, e aqui não, aqui é só bate palma para Jesus. Cadê o glória a Deus da igreja? E assim diz o Senhor, e vou abrir porta para você, e vem chave, e vou te exaltar, e vou abrir porta. Só bênção. Eu falei, meu Deus do céu, desse jeito ele vai ter que alargar as tendas, vai comprar a quadra toda. Então tem coisas que acontecem por aí, que o negócio não é brincadeira não. Então o pastor, ele tem que cuidar do rebanho. Ele não pode abandonar as ovelhas, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas você tem que estar perto do seu pastor. Comunicação, pastor, me ajuda, eu não estou suportando, estou passando por isso, por aquilo. Nós estamos aí para somar. Então, primeira qualificação, primeiro lugar, nós falamos a respeito do papel do... Agora, em segundo lugar, para a gente já terminar, vamos falar a respeito do papel ou a conduta das ovelhas. Aleluia. Aleluia. Escute. Ainda tem um 7. Vamos concluir. Ainda tem um pedaço ali que eu estou esquecendo, por conta do horário. Então vamos concluir. 7. Pastor ainda, viu? Pastor. Não fazer distinção de pessoas. Não fazer distinção. Lê, pode ler. O pastor deve atender toda a comunidade, além das que estão na igreja, que são outras ovelhas, não deixe aprisco, e trabalhar pela unidade do povo para que sejam um rebanho e um pastor. Para isso, o pastor não pode fazer distinção de pessoas dentro ou fora da igreja. Para o pastor, todos são ovelhas ou almas a serem ganhas para o Senhor. Se o pastor se limitar a atender apenas um grupo, perde a oportunidade de conquistar outras vidas. Quando o pastor exerce seu ministério seguindo o exemplo de Jesus, mesmo que seja muito difícil, tudo o que fizer é aprovado por Deus. Então Jesus se torna o real e supremo pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro 2:25. Ok, então não fazer distinção de... O pastor não pode tratar umas pessoas de uma forma e desprezar as outras. Agora não confunda as coisas. Tem ovelha que é mais mansinha. Ela está sempre ali, ó. Ela está ali sempre assim, ó. Falando o pastor, perto do pastor. Você está entendendo? Agora já tem ovelha que ela já é bruta. O pastor vai tratando ela devagarzinho. Até para tirar os carrapichos, o pastor chega devagarzinho. Você está entendendo? Porque, eu já ouvi pessoas falar para mim: para de quebrar a cabeça com fulano. Fulano não quer nada com Deus, não. Fulano está brincando com as coisas de Deus. Está envergonhando o evangelho. Para, você está perdendo tempo com ele, com ela. Não, irmão, estou perdendo tempo não. Porque tem pastor que é acostumado a jogar fora. Se dá trabalho, é melhor sair da igreja. Vá-se embora, meu filho, vá, que eu não quero ter trabalho com você. Não, aqui é diferente, aqui a gente cuida. A gente vai tirar os carrapichos, vai tratar da lã,
vai cuidar das feridas, mas quando precisar também a gente vai dar umas cajadadinhas assim de banda. Você está entendendo? Por aqui, meu filho. Por aqui, rapaz. Você bate devagar. Se fingir que não está ouvindo, você dá uma lapada mais forte com o cajado, até entrar no posicionamento. Mas não pode se perder. Por mais difícil que seja, o verdadeiro pastor, ele não abre mão, ele não abandona a ovelha. Ele está sempre buscando uma maneira de resgatá-la de volta para o aprisco das ovelhas. Então esse é o papel do pastor, a conduta do pastor. Agora, a conduta da ovelha, Quem conhece ovelha sabe que é um animal dócil e manso. Além disso, a ovelha se apega ao ser humano, confiando nos direcionamentos que dá. Ovelhas são animais que precisam de orientações, pois não sabem se cuidar sozinhas. Também são frágeis diante de predadores e não conseguem se defender. Por isso, não podem viver sem o cuidado de um pastor. Quando se fala a respeito de ovelha animal, é dessa forma. Não pode, ela não consegue viver por si próprio. Tem que ter o cuidado, a proteção e o zelo do seu pastor. As atribuições das ovelhas de Jesus, de acordo com a palavra de Jesus, primeira qualificação das ovelhas: ouvir a voz do seu. Pode ler. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ouvir é mais do que apenas escutar. Ouvir significa compreender. A ovelha vai à igreja para aprender algo e o pastor é o canal de Deus para transmitir esta mensagem. Por isso, a ovelha deve aceitar a voz do seu pastor como veículo divino para a entrega de sua palavra. Quando o pastor fala, a ovelha deve ouvir atentamente. Então a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. Só que tem ovelha que prefere ouvir a voz dos outros. Você está entendendo? Ouvir a voz e às vezes de quem não é para ouvir. Ouvir a voz de estranhos. Ouvir a voz de falsos profetas. Se você não sabia, fique sabendo agora. Não existe profecia que distingue aonde você pode e deve congregar. Não existe. Se alguém chegar para você e dizer assim: Deus me revelou, varão, que o seu lugar não é aqui. Ou se alguém chegar para você e dizer: Deus me mostrou que o seu lugar é lá. Mentira de Satanás. Mentira. Esse tipo de profecia não existe. Isso são artimanhas que o inimigo usa. Uma vez eu pastoreava uma igreja, eu liberei uma irmã para visitar outra igreja. Quando ela chegou lá, uma profeta que estava pregando, tomou a cena e disse: irmã, tu irmã, ela disse, põe-te de pé. Ela se levantou e disse: tu congrega onde? Aqui é? Ela disse: não, eu congrego lá no pastor Joabe. Ela disse: porra, eu congregava, porque Deus me mostrou que a obra que ele tem contigo é aqui e não é lá. Lá já acabou. Irmão, você já pensou se eu profetizasse assim por cada pessoa que viesse aqui? Tu é da onde? Eu sou lá da igreja tal. Era. Papai mostrou para mim que tu é daqui agora. Aí é fácil, era só pescando no aquário dos outros. Só pescando no aquário dos outros. Nós temos que ganhar almas para o reino de Deus. Então a ovelha, ela tem que ouvir a voz do seu pastor. Tem ovelhas que estão sofrendo hoje porque passaram a dar ouvido à voz de estranhos e não estavam ouvindo a voz do seu pastor. Um irmão da igreja, uma irmã da igreja, um obreiro da igreja pode até lhe dar uma orientação, um aconselhamento, mas a palavra final você tem que se apegar ao que o seu pastor vai falar. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: bispo, eu queria saber como é que funciona aqui na igreja essa questão da gente sair para visitar fora, para pregar fora. Eu falei: não, aqui eu não seguro o ministério de ninguém, mas a gente tem que ter a comunicação. Por quê? Não é porque um irmão da igreja chegou para mim e falou assim que eu não precisava pedir permissão para você, não, que a permissão já estava dada por Deus, que a gente pode fazer o que a gente bem quiser. Eu falei: então não é qualificação de ovelha isso. Ovelha, ela tem que estar ali seguindo o seu pastor e ouvindo a voz do seu pastor. Pode ler. As ovelhas devem seguir a orientação do pastor. Existem pessoas que querem mandar no pastor e dizer o que deve fazer. Todos podem dialogar.
e sugerir ao pastor ideias do que pode ser feito. Mas a orientação do pastor deve ser obedecida. Muitas pessoas só querem ouvir coisas boas do pastor e, quando são exortadas, não aceitam. Mas o pastor tem autoridade para corrigir o rebanho com a vara e o cajado. E isso deve ser considerado como consolo pela ovelha. Salmos 23, 4. Ok, então o que acontece, irmãos? Tem ovelhas que ela ouve a voz do pastor. Você está entendendo? Quando o pastor diz sim, ela ouve a voz do pastor. Quando o pastor diz o que ela quer ouvir, ela ouve a voz do pastor. Agora, quando o pastor diz não, cadê aquela ovelha? Dá vontade de falar, cadê aquela ovelha que estava aqui há pouco tempo? E diria, aquela ovelha se transformou em um bode. Irmão. Que de repente você olha a qualificação de uma pessoa. Uma vez, eu chamei a atenção de uma ovelha. Você acredita que a ovelha veio para o culto mastigar chiclete, com raiva de mim? Falei, meu Deus do céu, vai acabar mordendo a língua. Vai arrancar o pedaço da bochecha. Com raiva! Que eu disse não! E por que é que o senhor disse não, bispo? Porque era algo que a ovelha não deveria fazer. Se tem alguém que tem que alertar as ovelhas, é o pastor. A Bíblia fala que o mercenário quando ele vê a ovelha indo em direção à perdição, ele sai de cena, porque ele não quer arriscar a sua vida, ele não quer se prejudicar por conta dos outros. No linguajar nordestino, ele não quer colocar a sua face à tapa, não sua cara à tapa, não. Ele não quer pegar briga dos outros para ele, problema dos outros para ele, não. Então ele se ausenta. Agora o pastor não, quando ele vê que a ovelha vai fazer alguma coisa que vai prejudicar a vida dele, a vida dela, é dever do pastor alertar, não faça isso, não vai por aí, não pode fazer dessa forma, não pode. Aí a ovelha vai, ó, no pastor, ó. Aí tem hora o pastor tem que segurar, disse, calma, amansa-te, porque se tu não se amansar, papai lá de cima vai amansar você do jeito dele. Aleluia. Então a ovelha, ela deve ouvir a voz do seu pastor. Segundo lugar, seguir a orientação do pastor. Pode ler. Reconhecer a voz do pastor. Versículo 4. Dentre todos os ruídos e mugidos do rebanho, a ovelha consegue reconhecer a voz do pastor. A diversidade de igrejas é tão grande que fica difícil estabelecer um padrão. Cada igreja e cada pastor pensa e fala de uma maneira diferente. Então a ovelha precisa saber discernir a voz do seu pastor para não ficar confusa. Quem fica andando de igreja em igreja e escolhe qualquer pastor vai ouvir, acaba em confusão e se perde pelo caminho. Ok. Então, dentre ruídos e mugidos do rebanho, a ovelha consegue reconhecer a voz do seu pastor. A diversidade de igrejas é tão grande que fica difícil estabelecer um padrão. Cada igreja e cada pastor pensa e fala de uma maneira de... Aqui eu pauso. É o perigo de você ficar andando por igrejas por aí, porque vai confundir a sua mente. Aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Você foi ensinado aqui de uma maneira, lá às vezes ensina de outra. Aqui você não pode beber cerveja, nem sem álcool, bispo, pode não. Sem álcool é só um treinamento, viu? É só um test drive. Já imaginou? Se sem álcool é uma delícia assim, imagina a gente, ó, na adrenalina, já imaginou? Vai imaginar depois que bater num poste. Aí você vai ver a adrenalina, com fraturas expostas, ou às vezes com a vida ceifada. Não pode. Aqui você não pode beber vinho. Mas bispo, Jesus bebeu o vinho. Tu quer comparar o vinho daquela época com o vinho de hoje?
O vinho daquela época era tão puro, não tinha essência de álcool que nem tem hoje. Você compra a garrafa de álcool, está lá 12% de álcool no vinho. Aí tem gente que fala assim, não, bebe só um pouquinho que é bom para o coração. Bom para o coração é ser obediente a Deus. É bom para o coração, é isso. Ser fiel ao Senhor. É bom para o fígado. Bom para o fígado é você parar de beber o que não deve beber. Você está entendendo? É desse jeito. Então aqui você não pode. Aí tem igreja lá que pode. Pode. Irmão, se eu beber isso aqui de vinho, ó. Na época que eu estava no mundo era assim. Era só meio copinho e já estava bebo. O vinho daquela época era tão forte que a Bíblia diz que Noé plantou da vinha, bebeu do vinho, ficou tão bebo que ficou nu dentro da tenda, causando escândalo. E olha que não tinha álcool não, naquela época era outra coisa. Aí hoje o crente faz que nem um pastor, com uma época eu fui passar o Natal na casa dele, depois do culto, e ele abriu a geladeira e disse, agora chegou o melhor. O que foi? Ele arrastou aquele litão com aquela gradinha verde, escrito assim, sangue de boi. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, não pastor, agora é o melhor, a gente pode. Eu falei, pode não. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o crente vai para lá, aí lá é outros ensinamentos. Aí quando chega aqui o pastor diz, não pode, diz, esse pastor é ruim. Esse pastor é ruim, lá pode, aqui não pode. Ah, lá posso fazer isso e aqui não pode. Aí quando pensa que não, ele fala, quer saber de uma coisa? O pastor lá da outra igreja é melhor do que a daqui. Aí entra aquela reflexão que alguém até postou essa semana, é porque ele não conhece a ovelha ainda. Por isso que lá é melhor. Quando passar a conhecer, aí o negócio fica estreito. Então a gente tem que ter cuidado com os ensinamentos que estão sendo ensinados por aí, irmão. O que é ensinado aqui, bispo? Nada além, nem a mais, nem a menos do que a Bíblia nos ensina. Temos que seguir a palavra. O modelo para a minha vida e para a sua vida está embasado na palavra de Deus. Quarto lugar, não seguir ou ouvir estranhos. A ovelha não pode seguir e ouvir. Ou tu fala para o teu filho, se tu estiver saindo da escola e chegar um estranho e dizer assim, vamos mais tu vai seguir ele? Tu não vai, irmão. Se tu até adulto já, tu estiver na parada de ônibus, chegar um camarada assim com a cara fechada e dizer, vamos ali comigo, você vai seguir ele? Você não vai seguir. Na questão pastoral, espiritual, é a mesma conduta. Pode ler. Já estou terminando. Já foi? Então a ovelha não atende à orientação de estranhos. Isso é muito importante porque existem muitos falsos profetas. Em Mateus 7,15 fala, infelizmente muitas igrejas preferem ouvir pregadores de fora, que muitas vezes são pessoas desconhecidas da comunidade, entre pregadores, vêm e ensinam o que querem para as ovelhas e depois vão embora, mas quem fica para lutar com o seu rebanho e resolver os conflitos é o pastor. A verdadeira ovelha ouve a voz de seu pastor e não de estranhos. Não se iluda não, irmão, não se iluda. Eu tenho um canal no YouTube de oração que a gente coloca lá todo dia, de manhã, 5:30 da manhã e 5:45 da tarde, entrando para a noite. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Todo dia está lá uma oração, aliás, primeiro palavra e depois oração. Mas lá eu leio um texto, eu explico o texto e depois eu oro pelos pedidos de oração. Agora não se iluda você entrar no YouTube e está lá aquele profeta dizendo, cadê? Você chegou, você que está sofrendo, você que chegou, isso, você mesmo, vaso, você tocha. Deus acabou de me mostrar aqui a solução para o seu problema. Acabou de mostrar, a partir de hoje tua vida muda. E a pessoa fica, meu Deus, vai mudar, está sofrendo. Está passando por luta, e agora, meu Deus do céu. Só que é o seguinte, papai mandou te entregar o rolo, desenrolar o rolo. Mas antes, minha filha, dá uma olhadinha na inscrição, debaixo da inscrição aqui, dá uma olhadinha. Está vendo aí? Aí fica, meu Deus, o que é que tem ali? Está vendo aqui essa chavinha Pix? Você está vendo? Primeiro você faz o Pix, depois papai entrega o manto. Você está entendendo? Não se iluda com esse tipo de coisa, não. Aí pega, às vezes, o camarada fala, mas tem que ser um Pix de R$1.000, viu? Que é para a bênção chegar agora. Aí o crente não tem coragem de sacrificar, de ser fiel e de dizimar simples R$100, mas ele vai lá no profeta do Pix e semeia 1.000.
E o pastor que está cuidando da vida dele, tratando da vida dela, estendendo as mãos no momento mais difícil, está lá sofrendo com a obra. Não se iluda com esse tipo de coisa. Não se iluda não, meus irmãos. Então a ovelha, ela não segue e ouve estranhos. Você tem que entender que o negócio é com Deus, e depois você tem que ouvir a voz do seu pastor. Está com problema? Procure o seu pastor. Está com a dúvida? Procure o seu pastor. E eu vou mais além para deixar bem qualificado. Se algum profeta chegar para você e profetizar alguma coisa tentando confundir a tua mente, se tu tiver dúvidas, me procura. Viu? E de preferência traga o nome do profeta para mim. E se for daqui também, traga o nome para mim do profeta. Porque tem umas profecias hoje em dia que só a misericórdia de Deus, irmão. Só a misericórdia de Deus. O profeta tem que ter discernimento para receber e também discernimento para entregar. Tem profecia que o Senhor manda eu entregar para o Pablo, que eu como profeta eu tenho que ter maturidade e espiritualidade para entender que a profecia é para ele. E tem coisas que eu tenho que entregar é só entre eu e ele. Mas tem profeta que pensa que para ele mostrar que ele é profeta, tem que ser no meio de todo mundo em alto e bom som. Ai, Pablo dá glória, senão eu não vou entregar, Pablo. Que o mistério é para tu, Pablo. Aí Pablo tem que falar, Pablo, pode falar, Pablo. Fala, se eu não der glória, só se eu der glória, então pode ficar com a profecia para você. Porque quando Deus fala, ele não deixa as coisas pela... É que negócio de, papai me mostrou um rolo aí, mas eu não vou contar. Então para que começou a contar? Para que começou? Jeová me mostrou um negócio aí, mas eu não vou falar porque é muito forte, é muito sério. Então não foi Jeová que mostrou. Porque quando Jeová mostra, ele entrega o negócio na hora. Deus não faz que nem o inimigo dá metade hoje, metade depois, ou parcela em 12 vezes ou 24 vezes, não, irmão. Com Deus é na hora. Se Deus falou, chama no canto e entrega a mensagem, custe o que custar. Porque o que tem de gente, eu já tratei de pessoas aqui, irmãos, que foram feridas por conta de profecias mentirosas. Já teve gente aqui que profetizaram que ia morrer, você vai morrer, outro, a sua filha vai morrer. Está repreendido, irmãos. E o problema ficou para quem resolver? Para o pastor. É por isso que toda vez que eu agendo um pregador, a gente faz primeiro uma varredura para ver quem é que a gente traz para pregar. Aí tem gente que às vezes pensa, mas o bispo não gosta de trazer pregador de fora. Não é isso não, irmão. Porque o bispo não consegue trazer pregador de fora. Não é isso também não. O que mais tem na minha caixa do mensageiro lá é pregador e cantor dizendo, minha agenda lá, bispo. Eu quero pregar naquela igreja bonita, daquele púlpito bonito. Minha agenda lá, aquela igreja é bonita demais. Minha agenda, deixa eu louvar lá. Eu queria pregar lá, eu queria louvar lá. Quando você vai ver a situação da pessoa, não tem possibilidade, irmão. Não tem como. Não tem como. Uma vez alguém chegou para mim e disse, pastor, bispo, por que o senhor não agenda fulano de tal? É benção, é tocha, bispo. O homem profetiza, o homem revela, e é manto puro, bispo. Quando eu fui ver a vida do camarada, porque é claro que a gente não tem que julgar pelo passado, mas você vai ver, em dentro de um ano, quanto tempo? 1 ano, já casou 4 vezes. Aí como é que você vai agendar? Não tem como, irmão, não tem como. Os dons não significam quem a pessoa é. O que significa o que a pessoa é vida no altar de Deus, é conduta, é caráter, é uma vida de santidade, sendo o exemplo dos fiéis. Vamos concluir, senão o tempo a gente ultrapassa demais. Em 5º lugar, a ovelha aceita o alimento oferecido pelo... A ovelha aceita o alimento oferecido pelo pastor. Então a ovelha não pode, terminou a mensagem, vai lá botar o dedo na goela para vomitar a palavra. Não gostei. Nem todo dia, irmão, Deus vai trazer aquela palavra que a gente falta voar, não. Nem todo dia. É que nem tem pregador por aí desfazendo, dizendo, é hora da gente pregar duro, é hora da gente usar o cajado. Sempre foi hora disso. Mas não queira que Pedro pregue da mesma forma que João Batista. Não vai funcionar. Cada um Deus usa de uma maneira, de uma forma. Você está entendendo? Então prossegue, pode ler. 5º. A ovelha procura e acha pastagem oferecida pelo pastor. O Salmo 23 fala que a ovelha não sente falta de nada, sendo levada a pastos verdejantes e águas tranquilas. Assim como cada pastor procura dar o melhor alimento para o seu rebanho, a ovelha também deve aceitar o suprimento dado pelo pastor.
Quando a ovelha olha o pasto do vizinho e procura comer longe do seu pastor, Fique ligado. logo ela se perde. Muitas ovelhas estão feridas, perdidas ou desnutridas porque não aceitam o alimento oferecido pelo pastor. Ok, então não é falta de alimento, não é falta. Tem gente que já falou assim: eu vou para a vigília bem ali, eu quero se encher mais ainda. Meu filho já está cheio, até está rotando, já está voltando pelo gogó. Não, eu quero ser mais cheio. Aí vai para a vigília ali, aí vai acolá, vai acolhi, vai acolé. Quando pensa que não, volta desnutrido. Ah, eu estou passando por isso, o que é que foi? Ah, meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo. Comeu alimento estragado lá fora. Comeu estragado. Sem falar que vai uns e depois não volta. Porque o que tem pescador de aquário não é brincadeira. Você está entendendo? Irmão, evangelizar ninguém quer. Mas dizer: Margarete, vem congregar mais eu, Margarete. Ô David, congregar mais eu, David. Quantas Margaretes e quantos Davids estão caídos nas calçadas aí afora? Debaixo de ponte, nas rodoviárias. Craqueiros, drogados, pessoas na prostituição. É hora da igreja despertar e compreender e entender que nós precisamos comer o alimento que o pastor, embasado na Bíblia, nos alimenta para estarmos fortes e saudáveis para prosseguir uma vida de fidelidade para com Deus. Calamante o remenefaz. Não se iluda com a grama do vizinho. Não se iluda. Não se iluda com a grama do vizinho. Aqui tem alimento. Aqui tem alimento. Tem alimento hoje, domingo. Tem alimento quarta-feira. Tem alimento sexta-feira. Tem alimento sábado de manhã. Tem alimento sábado de noite. Tem alimento domingo, sábado à noite, domingo de noite. Tem alimento de novo. Se tiver pouco, a gente aumenta. Põe alimento na segunda, na quinta, na terça. Não é falta de alimento não, irmão. O rebanho, ele tem que estar debaixo da autoridade pastoral e aonde Deus conduziu que ele estivesse. É hora da igreja parar e despertar que tem ovelha que está correndo perigo. Está correndo perigo. E qual é o alimento? Alimento é a palavra. Alimento é a palavra. Se alimente da palavra desta noite. Em sexto lugar, o dever da ovelha é conhecer o seu único pastor. Porque tem ovelha que tem dois pastores dentro da igreja. Ele escuta o pastor, mas ele escuta o irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal virou o pastor dele. Eu já pastoreei ovelhas que eu falava não pode, aí o irmão, o obreiro da igreja ia lá e dizia: não, você pode sim. Mas pensa que não, qual? Eu falei: eu sou pastor para tratar das feridas, tirar o carrapicho, e aí você só escuta a voz do fulano de tal. Que negócio é esse? Uma ovelha não tem dois pastores não, irmão. Uma ovelha tem um, aqui na terra é só um. Lá em cima é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o pastor dos pastores. Depois dele é o meu pastor. Você já pensou você chegando no lugar: quem é o teu pastor? Ah, meu pastor é o Joabe e meu pastor é o Zeca. Como assim? É duas igrejas que tu congrega? Não, é uma só. Mas quem é o pastor lá da igreja? É o Joabe. Mas o Zeca é meu pastor também. Mas não estou entendendo, é nada. Que bagunça é essa? Não pode, não pode. É conhecer o seu único pastor. Pode ler. Assim como o pastor deve conhecer suas ovelhas, essas também devem conhecer o seu pastor, para que haja um rebanho e um pastor. Mesmo que já tenham vários líderes espirituais, a ovelha deve conhecer como seu único pastor, aquele que está cuidando de sua vida espiritual. Muitas ovelhas estão seguindo pastores da televisão, que embora seja uma bênção, o seu pastor é aquele que te visita, ministra a ceia, aconselha e nas horas difíceis você liga para ele. Ok. Então, quando a situação não está favorável, quem você deve procurar? Quem você deve procurar? Seu pastor. Tem gente que a vida não vai para frente, porque em vez dela procurar ele, procurar o pastor, aí liga lá para aquela profeta. Liga lá para aquela profeta para ela vir aqui em casa, liga lá. Aí quando ela chega na porta, ela já vem já. Meu Deus, estou
estou sentindo papai aqui. Ô meu pai, a gente vai ter que fazer uma campanha aqui de 70 segunda-feira na sua casa, Tocha. E reúne os meninos, reúne todo mundo porque vai ser forte. Mas a irmã e o irmão não faz uma campanha na igreja. Aí com a profeta lá na casa, aí vai ter que fazer. Aí vai ter que fazer. Porque tem que entender, reconhecer quem realmente é o seu pastor. Diga para quem está perto de você, quem é o teu pastor aqui na terra? A gente conclui dizendo: se você tem um pastor realmente, você tem que obedecer a ele. Irmãos, não são palavras minhas. Não são palavras minhas. Obedeçam os seus pastores. Sujeitai-vos a eles. Irmão, para que você venha vencer na vida, em todas as áreas e em todos os sentidos. O inimigo de nossas almas, 10 minutos eu concluo, ele tem mudado a sua forma de agir. Alguém lembra aqui qual foi a última vez que um demônio manifestou no culto? Alguém lembra? Tem tempo. Por quê, bispo? Porque eles não existem mais? Não, eles existem. Mas a forma de trabalhar mudaram. Porque se o inimigo manifesta no culto, ele vai ter que ser expulso daquela vida. Então o que é que ele faz agora nos dias de hoje? Ele nem entra. Ele nem entra. Ele chega simplesmente no ouvido do irmão, no ouvido da irmã e diz: não obedeça o teu pastor, não obedeça a tua líder, faça do teu jeito, discorda disso, discorda daquilo. Aí quando o crente começa a desobedecer, o diabo começa a trabalhar através da vida daquela pessoa para querer atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Através de insubmissão, através de desobediência, através de fofoca, através de contenda, através de diferenças, o diabo começa a minar no meio do rebanho. E Deus marcou esta noite para não dizer: está na hora da gente mostrar para Satanás que a gente não somos ovelhas dispersas e abandonadas. O pastor dos pastores levantou, constituiu pastor para cuidar da minha vida, da minha família, da minha história, e o diabo não vai ter êxito sobre a minha vida, em nome de Jesus. O plano do diabo não vai prevalecer, não vai prevalecer. O plano do inimigo não vai ter êxito. Deus marcou esta noite para dizer que Ele está mudando o cenário da situação. Eu já falei aqui uma vez, eu vou tornar a falar o que eu vou dizer aqui para a gente concluir. Que uma vez o diabo olhou para uma igreja e disse: eu vou parar aquela igreja. E o pastor olhou para o diabo, incorporado no corpo de uma pessoa, o diabo falando na boca da pessoa disse: eu vou fechar a igreja, eu vou acabar com essa igreja que você é pastor. E o pastor olhou e disse: não vai acabar com a igreja. O pastor reuniu a igreja, reuniu os irmãos e disse: a partir de hoje nós vamos orar, o diabo não vai fechar esta igreja. E eles entraram em oração. E todos os dias o diabo ia na casa de alguém com uma bandeja na mão e dizia: e aí, vamos sair? Vamos para o hotel? Para o motel? E o diabo todo dia levantava alguém e dizia: e aí, vai ter um caso com fulano e beltrano. E aí as pessoas iam recusando: eu não vou, sou casado, sou comprometido. O diabo se apresentava para outro e dizia: e aí, volte a beber, volte a fumar, volte a se prostituir. Os irmãos estavam em oração e eles não caíram na cilada do... O diabo tentou de todo jeito, de toda forma, mas os irmãos estavam atentos. Eles estavam orando e estavam vigiando. Entre aspas. Entre aspas. Nenhum dos irmãos caíram no laço que o diabo colocou. Sabe o que o diabo fez? Agora eu mudo os planos. E qual foi o plano que o diabo colocou em prática?
Vou endurecer o coração de fulano, ciclano, Betrano, e ciclano, e fulano, e ciclano, e Betrano. Para quê? Para não dizimar na igreja. Porque se eles não dizimar na igreja, já que não caíram nos laços, nas armadilhas que eu fiz, se eles não dizimar na igreja, o pastor não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar a luz, não consegue pagar água, não consegue manter a igreja. Aí o que acontece no final? As portas da igreja fecham. E os irmãos adorando durante os cultos, glorificando, cheio da presença de Deus, e o pastor só chorando no altar. E a igreja sem entender. E passa um mês, naquela mesma trajetória, a igreja adorando, glorificando, e o pastor chorando no altar. Até que chega um determinado dia, que termina o culto, e o pastor diz: hoje foi o nosso último culto na igreja. E os irmãos dizem: mas não entendi, pastor. A gente estamos orando, a gente estamos aqui, e o diabo tentou de toda forma parar, a gente não conseguiu, o diabo não vai fechar a igreja. O pastor disse: infelizmente não vai fechar, já fechou. Mas por que, pastor? A gente estamos juntos. Não, nós não estamos juntos. A gente estamos para somar. Não estamos para somar. Mas o que aconteceu, pastor? Vocês não perceberam que durante esses últimos meses vocês pararam de dizimar? O aluguel atrasou e o dono da loja pediu a loja. Nós temos que entregar a chave agora, quando o culto terminar. Quando os irmãos saíram para o lado de fora da igreja, alguém manifestado no demônio olhou para os irmãos e disse: eu não falei que eu fechava esta obra? Temos que entender que o diabo tem suas formas e suas maneiras de trabalhar para tentar impedir o crescimento da obra de Deus. Eu não estou falando isso por conta de dinheiro, eu não estou falando isso por conta de valores, eu estou falando isso por conta da realidade. Nós somos um rebanho, estamos debaixo da bênção de um pastor, e nós temos que unir forças para que o diabo não tenha êxito, para que a igreja de Deus cresça, se expanda sobre a face da terra, porque tem vidas necessitadas, carentes da nossa mão estendida. Diga para quem está perto de você: ovelha gera ovelha, e pastor cuida, ensina e alimenta a ovelha. Eu estou sentindo a glória dele aqui nesta noite. Eu vejo Deus da Bíblia adentrando essas portas e dizendo: o meu rebanho está aqui, o meu rebanho está de pé. Tem ovelhas feridas, machucadas, tem ovelhas se arrastando, quase parando, mas hoje o pastor dos pastores, o Deus da Bíblia, o Raboni da Galileia, o Espírito de Deus vai começar a fortalecer você, vai levantar você, vai renovar você. Quem está entendendo, abre a boca para adorar. Abre a boca para... Fica de pé para adorar. Fica de pé para adorar. Alabai, Astéria. Esta palavra não se limita só aqui na MPD. Esta palavra vai alcançar os 4 cantos da terra. Eu quero dizer para as ovelhas de todo o globo terrestre, que tem momentos que enquanto você está dormindo, o pastor está de joelhos dobrados, orando por você. Tem momentos que você está pensando em parar, em desistir. O pastor está pensando mesmo que você, mas ele está dizendo para você não parar e não desistir. Ovelhas do súbito pastor, atentai-vos. Estamos vivenciando os últimos dias da terra. É hora de estarmos no aprisco das ovelhas. É hora de seguirmos o nosso pastor, é hora de ouvirmos a sua voz, é hora de sermos alimentadas por ele, é hora de não seguirmos estranhos, é hora de fazermos valer o nosso chamado na presença de Deus. Aonde você estiver, feche os teus olhos por um minuto, e comece a adorar a Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem línguas estranhas, um minuto, comece a adorar a Deus. Acompanha, meu filho, comece a adorar a Deus. Tem uma glória, tem uma presença de Deus aqui neste lugar. Lamaia, lacantureia. O diabo está furioso porque daqui deste aprisco, deste rebanho, que Deus vai levantar novos pastores, para novos setores nascerem. Deus vai levantar novos pastores deste lugar, para ganhar almas para o reino de Deus.
Santa Maria não se limita ao que Deus tem para fazer. Deus está trazendo um tempo de crescimento da MPD hoje. A partir de hoje a história muda. A partir de hoje o cenário muda. Assim diz o Deus da Bíblia. Não saia do aprisco, não saia do aprisco, não saia do aprisco, não saia de perto do pastor, não saia, não saia. Fique no seu devido lugar, porque o tempo da honra está chegando. Tem tempo de honra, tem tempo de honra, tem tempo de honra chegando. Resista, 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 resista. Deus está treinando você. Tem um treinamento acontecendo para novos pastores, para novas esposas de pastores. Deus está treinando você para uma grande obra, diz o Deus da Bíblia. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Pode adorar porque Ele está aqui. Pode adorar porque Ele está aqui. A obra é dele, Ele é o condutor fiel, Ele é o nosso guia inabalável, Ele é a pedra que foi rejeitada por muitos, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Pai das luzes, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Está passando aí, está passando aí. Alabacalabaxando alabagai. Tem eu placa placa shabadai. Olá, bianto que bloqueia placa chai. Urabande que o labaiaça. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Poder para pisar em serpentes e escorpiões. Poder para curar os enfermos. Poder para expelir os demônios. Poder de Deus recebe nessa noite. Que estamos se alimentando nessa noite. Ovelha, quando se alimenta, ela não volta para casa da mesma forma que ela entrou. Ovelha, quando se alimenta, ela volta renovada e renovado para casa. O diabo vai ter que bater retirada lá da porta da tua casa, porque você vai voltar cheio, vai voltar cheia, vai voltar cheio, vai voltar cheia. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. Urabacalabaxanda labacanda labai, urabai, asteia forga labai. Recebe o poder de Deus aí agora. Deus escrevendo assim: setor 2, setor 4, setor 5, setor 6, setor 7, setor 8, setor 9, setor 10, setor 11, setor 12, setor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E tem mais: os pastores desses novos setores estão presentes aqui nesta noite. Está presente aqui nesta noite.
aqui para mim, deixa eu terminar. José foi vendido como escravo 2 vezes. José foi parar na prisão. José foi abandonado por quem deveria abraçá-lo. José enfrentou todo o processo, mas lá no final, Deus levanta José como governador. Quem te mandar? Entenda que tudo que você está passando hoje é Deus te preparando para coisas maiores e melhores que ainda estão por vir. Não saia da posição que Deus te colocou. Assuma a sua responsabilidade. O processo é doloroso. O processo traz sofrimento. Mas o propósito traz honra, vitórias e milagres. Resista. Eu finalizo a palavra dizendo: se você, como ovelha, muitas das vezes precisa de um amparo do seu pastor, de um abraço, de uma palavra de motivação, de uma mão estendida, lembre-se que na mesma proporção o pastor tem momentos que precisa também. Deus conta com você, Deus conta comigo, e nós contamos uns com os outros. Você pode dizer amém? Eu quero perguntar nessa noite, para a gente finalizar: tem alguém no nosso meio que ouviu esta palavra e a partir de hoje entende, compreende que precisa recomeçar na presença de Deus, que precisa e carece ser um somador desta obra? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? O Senhor te chama, Ele quer te salvar. É noite de aliança, é noite de concerto na presença de Deus. Aonde é que está você, que entende e compreende que você precisa? Tem alguém nessa noite? Eu vou perguntar mais uma vez: aonde é que está você, que reconhece que precisa de um novo recomeço na presença de Deus? Tem alguém nessa noite? Rompa a multidão, rompa a multidão. Labaixo, remenefaz. Keplou me energa, labás. Aleluia. Meus irmãos, a gente não é super-homens, não. As mulheres aí, não é esse negócio super mulher, super heroína, não existe. Nem sempre estamos no mesmo vigor, na mesma garra. Estamos sujeitos a tudo. Mas quando nós tomamos uma decisão de reconhecer diante de Deus, Ele muda o cenário. E tem mais pessoas aqui nessa noite que precisam de um novo recomeço. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Já tem a primeira pessoa, já está aqui, mas tem mais. Tem mais. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Tem mais alguém? Está aqui o Pablo. Tem mais alguém? Estenda as mãos para cá. Nós vamos orar enquanto eu estiver orando. Ainda dá tempo de você vir. Enquanto eu estiver orando, ainda dá tempo de você vir. Senhor Deus e Pai, Deus da Bíblia, aqui estão estas vidas diante do altar,
que reconhecem que precisa de um novo recomeço na tua presença. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um dos teus filhos. Tu sabes o que eles têm enfrentado. Tu sabes, ó Pai, que não tem sido fácil. Mas o Senhor é um Deus de oportunidades. A tua misericórdia não tem fim, se renova a cada manhã. Nós te alegramos porque os teus filhos, ó Pai, estão se rendendo ao Senhor diante do altar, reconhecendo que precisam de um novo recomeço, de uma nova história. Ó Deus e Pai, renova as forças dos teus filhos, ó Pai. Faz deles o teu propósito e o teu querer. É o que nós te pedimos e ministramos, ó Pai, e apresentamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Pode aplaudir, Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Bate no peito e diga assim: eu tenho um pastor, e eu sou uma ovelha de verdade. Oh, glória a Deus. Deus abençoe.